Bom, diariamente, trabalhando com times de vendas, a gente é questionado sobre o que é vender de fato. E eu posso dizer para vocês que todo o treinamento que a gente ministra de vendas, ele está focado em dois tipos de habilidades. Habilidades comportamentais e habilidades técnicas. Como habilidades comportamentais, eu gostaria de destacar principalmente ambição. O bom vendedor, ele tem que ter ambição. Veja, ambição não é ganância. Ambição é aquele desejo de querer mais para si, querer mais para ajudar a achar a solução para o seu cliente. Então, é uma característica muito importante e que pode ser estimulada em todo ser humano. Então, primeira característica comportamental importante, ambição. Segunda, controle, gestão das emoções. O vendedor, ele passa por uma série de etapas no seu processo de vendas e cada etapa dessa exige uma determinada conduta. Essa conduta está relacionada ao controle de algum tipo de emoção, seja aquela primeira emoção, quando se conhece o cliente, quando se aborda o cliente pela primeira vez, aquele friozinho na barriga, até mesmo durante a negociação, as pressões que o vendedor sofre, ele precisa ter um controle emocional muito bom. E isso está ligado à sua inteligência emocional. Existem muitas formas da gente desenvolver isso também, essa habilidade comportamental no vendedor. A terceira habilidade que eu considero muito importante é a capacidade de gerar empatia. Então, hoje nós temos muitas formas de trabalhar a nossa equipe de vendas para que ela tenha essa capacidade de cada vez mais se colocar no lugar do cliente e gerar empatia, conexão genuína, conexão verdadeira, que é o que vai dar ao cliente a liberdade de contar o seu problema para nós e aí a gente atuar na solução desse problema, que é o objetivo final do vendedor. No quarto momento, eu destacaria a disciplina. Então, como uma quarta habilidade fundamental de qualquer vendedor, está a disciplina. Não existe um bom profissional de vendas que não tenha capacidade de realizar o seu trabalho com constância. E o que traz essa constância, constante aprendizado, constante desenvolvimento, constante execução, é a disciplina. Vocês percebem que muitas vezes o bom profissional, aquele que mais se destaca, ele não é aquele profissional que tem um talento quase que nato. Não, ele se desenvolveu e ele traz consigo muita disciplina. Então, o primeiro conjunto de características e de habilidades importantes tem a ver com comportamento. O segundo conjunto tem a ver com habilidades técnicas, onde eu poderia destacar principalmente como base o conhecimento. O bom profissional de vendas, ele está permanentemente desenvolvendo conhecimento. Conhecimento de produto, conhecimento de mercado, conhecimento do seu cliente, conhecimento dos seus concorrentes, conhecimento de técnica de vendas, conhecimento de técnicas de negociação, conhecimento do processo. Então, o conhecimento, ele é uma base de sustentação muito forte para o bom profissional de vendas. Isso como habilidade técnica que qualquer um pode desenvolver com estudo. Segunda habilidade técnica importante é a capacidade de comunicação. Um bom profissional de vendas, ele deve saber se comunicar. Lembrando que a comunicação, ela tem a mensagem, tem o emissor, tem o receptor. Então a gente precisa estar muito claro que eu preciso saber expressar a minha ideia, mas também saber ouvir a pessoa que está do outro lado. Então a gente precisa ter essa conexão com o nosso cliente através da comunicação. E a comunicação, ela se perdeu muito, a gente observa nos últimos tempos. Através principalmente da tecnologia, do WhatsApp, das gírias, das abreviaturas, dos emojis, né? Aquela comunicação mais clara, onde você consegue realmente transmitir a tua ideia para o teu cliente e perceber o que ele está querendo te falar, é fundamental de ser trabalhada. E isso também requer muito estudo. Às vezes eu recebo informações de quem quer me vender através de um e-mail, através de uma mensagem de WhatsApp com distorções, com erros, até grotescos de pontuação, de concordância, e isso transmite uma imagem equivocada. Então é importante investir na boa comunicação. E a terceira habilidade técnica é a clareza sobre o processo de vendas. Então, o bom vendedor, ele tem que conhecer o seu processo de vendas, mas ele precisa ter clareza de que etapa ele está, qual que é o próximo passo,
trabalhar com planejamento dentro desse processo, trabalhar com controle do processo, dominando o processo. Então, basicamente, vender envolve dois conjuntos de habilidades, comportamentais e técnicas. As comportamentais a gente estimula a cada reunião com as equipes de vendas e as técnicas requerem também muito estudo.